Vamos falar de vetores agora. Diminuir aqui. Tá. Existem algumas similaridades com as variáveis. Vetor eu preciso declarar. Se eu preciso declarar, preciso dar um nome e preciso definir um tipo. Então, esses já são alguns pontos em comum. Vamos declarar um vetor de inteiros e o nome dele vai ser vet. Aqui começa a primeira particularidade. Eu preciso definir o tamanho de um vetor, por exemplo, 5. O que significa quando eu declaro um vetor de inteiros, o nome dele é vet e de tamanho 5? Significa que esse vetor eu consigo armazenar 5 valores inteiros nele. Uma variável, ela pode assumir vários valores, mas ela vai assumir o valor apenas um por vez. Significa dizer que toda vez que eu atribuir um valor a uma variável, eu estou substituindo o valor daquela variável, fazendo com que haja uma sobreposição do valor antigo com o valor atual de substituição. Há situações onde eu preciso ter todos os valores disponíveis, ou múltiplos valores. E para isso é que eu uso o vetor. Então, nesse caso, eu preciso definir o tamanho do vetor. É muito comum a gente usar define. Define, por exemplo, N5. O que está escrito nessa linha aqui? Eu estou definindo uma constante. Essa constante se chama N e o valor dessa constante ele é 5. Eu chego aqui e ao invés de colocar 5 eu coloco N. Então esse vetor, eu estou declarando um vetor inteiro, nome vet de tamanho N. Qual que é N? É o valor 5. Isso é muito útil para facilitar a manutenção de um programa. Às vezes eu quero mudar o tamanho de um vetor e a gente vai mostrar para vocês que essa questão de tamanho do vetor a gente usa em muitos pontos do programa, principalmente porque eu preciso usar repetições. E se eu precisar mudar o tamanho do vetor, eu tenho que sair trocando esses tamanhos em vários pontos. Com o uso de constante, eu só atualizo aqui. Então, a partir do momento que eu cheguei e fiz isso, agora a minha constante vale 10. Aqui dentro, se eu compilar o meu programa de novo, eu já vou estar declarando um vetor de tamanho 10. Então, vamos usar aqui. For declarar um i inteiro. I recebe 0. Já vou explicar isso. I menor que N. I mais. Abre e fecha. Printf. Digite valor. Vou até colocar aqui entre parênteses. %d valor de i. Valor da posição. Pronto. Para ficar mais claro. Na sequência, scanf. %d é comercial vet i. Bom, outro conceito que precisa deixar claro aqui agora, no caso do vetor, que quando eu declaro um vet de tamanho n, nesse caso 5, significa que eu posso armazenar 5 valores inteiros em n. É como se eu tivesse 5 variáveis. Mas, no caso, é um vetor, então está tudo organizado numa única estrutura. Cada valor que eu estou manipulando
desse vetor, ou cada valor que eu estou armazenando nesse vetor, ele está em uma posição específica, em uma dessas 5 posições desse vetor. No entanto, há uma particularidade aqui da linguagem, de muitas linguagens, que a primeira posição do vetor não é a posição 1, é a posição 0. Então, se eu quiser manipular ou acessar a primeira posição de um vetor, eu tenho que referenciar a partir da posição 0. Por analogia, então, a última posição, no caso desse vetor de tamanho 5, não é a posição 5, é a posição 4. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou pedindo para ele digitar um valor, porque esse valor vai ser armazenado em uma posição do vetor. Nesse caso, eu criei aqui uma variável inteira i, onde i vai assumir inicialmente a posição 0, e a cada vez que essa repetição repetir, eu estou incrementando i em 1. Então, ou seja, o i ele vai passar por vários valores inteiros, começando em 0, 0, 1, 2, 3, e ele vai até n. Então, quando i atingir a posição 5, esse laço vai quebrar e vai se encerrar. Portanto, por uma questão lógica, a gente percebe que o último valor digitado vai ser na posição 4. Então, a posição 4, que vai ser i vai estar valendo 4, vai chegar, ele vai digitar um valor, esse valor vai ser armazenado nessa posição, tal qual as variáveis eu preciso usar o e-comercial para o scanf. Então, o que ele vai digitar vai ser armazenado na 10ª posição. Se i estiver valendo 4, vai ser armazenado na posição 4. Ele vai incrementar isso aqui para 5. A posição 5 não existe, porque a última posição é a 4, partindo da premissa que começa na posição 0. Quando i estiver valendo 5, isso aqui vai ser falso, vai quebrar a repetição. Vou fazer um outro fora aqui, para a gente pegar e imprimir os valores do vetor. Então, vamos só fazer isso tudo aqui. Só melhorar. Valor da posição i é %d, colocamos um barra n. Essa aqui não vai precisar. Então aqui é um programa bastante simples, onde a gente está pedindo para o usuário digitar um valor para todas as posições e, na sequência, imprimindo os valores dessas posições. Vamos compilar. Esse tem erro de compilação. Não, ele executou. Então, está dizendo aqui na posição 0, vou digitar 10. Na posição 1, vou digitar 35. Na posição 2, menos 3. Na posição 3, colocar menos 10. Na posição 4, vou colocar 250. Notem que eu estou digitando o 5º valor que está sendo armazenado na posição 4 de IVET. Então, se eu apertar o Enter, é para ele encerrar o laço de leitura e, na sequência, ir para o laço de impressão. Exatamente isso que ele fez. Olha que ele imprimiu 10, 30, menos 3, 35, menos 3, menos 10 e 250. Exatamente da forma como eu inseri no for de leitura. Só melhorar aqui que eu coloquei o coisa antes. Beleza. Aqui. Então, o que aconteceu? Nesse for de leitura, o i começou em 0. Aí, no for de impressão, eu usei o i de novo, o i começando em 0, porque agora eu vou imprimir. Então, nesse primeiro for, eu estava lendo, todos os valores digitados foram colocados em VET a partir da posição 0. Quando chegou na última posição, eu fiz um outro for imprimindo todos os valores que estão armazenados em VET a partir
da posição 0, começando e da mesma forma, a cada repetição eu estou incrementando em 1, passando posição a posição do vetor. E aqui eu estou imprimindo, quando eu faço isto daqui, entre colchetes, eu sempre coloco a posição que eu quero imprimir. Então eu vou imprimir a posição 0, a posição 1, a posição 2, e nessas posições eu terei valores armazenados. No caso aqui são valores inteiros. Poderia ser um vetor de ponto flutuante. Os valores que seriam armazenados e impressos seriam ponto flutuantes. Mas ainda assim, a variável i, ou a variável que eu vou usar para referenciar e para manipular o vetor, vai continuar sendo inteiro. Porque sempre as posições de um vetor são inteiras, independente do tipo de dado que esse vetor está armazenando. E aí, só para a gente concluir esse vídeo introdutório, a importância de se usar define. Então, se eu tivesse chegado aqui e colocado, por exemplo, 4, alterado o tamanho para 4, com essa alteração o programa já está todo modificado. Não preciso mais fazer qualquer alteração. Compila e gera de novo. Se eu tivesse colocado aqui, se aqui fosse 5 e agora eu quero mudar para 4, eu teria que chegar aqui, trocar para 4 e 4. Em todos os pontos que eu manipulo e referencio o tamanho do vetor, eu precisaria mudar. Por isso que justifica o uso das constantes para facilitar o nosso trabalho. Vou voltar aqui. Então, só para também mostrar uma outra coisinha para vocês, supondo que eu tivesse uma variável s, eu posso fazer coisas desse tipo. 0, mostrando porque mais para frente a gente vai usar alguns exemplos e para a gente não precisar ficar explicando conceitos básicos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o conteúdo da posição 0, então tem um valor armazenado na posição 0 de VET, e estou somando com o valor que está armazenado na posição 1 de VET, então é um somatório, e estou atribuindo para a variável S. E por fim, ainda nessa parte introdutória, que a gente vai começar a usar isso daqui para frente, uma coisa que a gente faz muito para fazer os exercícios de programação é preencher o vetor de forma automática. Então, eu fiz aqui um Ctrl+C, Ctrl+V para facilitar. Que é para pular aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou descomentar isso daqui. Descomentar, vou tirar essa linha. Vou pegar esta outra linha aqui. Aqui nesse for eu estou digitando os valores, mas muitas vezes isso é bastante trabalhoso e toma um tempo da gente desnecessário. Então, para os exercícios que a gente vai fazer, a gente vai preencher esse vetor de forma automática. Com isso, ela é feita da seguinte forma, o preenchimento automático, com uma função que gera valores aleatórios. Nesse caso, esses valores aleatórios são valores inteiros. Tá? Para isso, eu preciso de duas bibliotecas, stdlib, stdtime. Depois eu preciso deste comando aqui dentro, que é um comando que gera uma semente aleatória. Eu vou gerar vários números aleatórios. Mas se eu não usar essa semente aleatória aqui, a sequência de números aleatórios que serão gerados serão sempre os mesmos. Eu vou mostrar isso para vocês. E, no fim, aí aqui é onde eu gero, propriamente dito, os números aleatórios. O que eu estou fazendo aqui? O RAND ele vai gerar um número aleatório entre 0, vai gerar um número inteiro. Se eu quiser gerar um número ponto flutuante, aí eu vou ter que fazer um cálculo na mão para poder gerar esses números reais. Mas a partir dessa função que gera inteiro. Então o RAND ele vai gerar um número inteiro entre 0 e um limitador. O limitador é esse número que está aqui, 10. Então, o menor número aleatório que ele gera vai ser 0 e o maior vai ser 9. Esse valor, eu coloco o valor que eu quiser. Posso colocar 1000. Então, ele vai gerar um número aleatório entre 0, que vai ser o menor número,
e o maior número que eu vou gerar vai ser 999. Então vamos pegar e fazer isso daqui. Poupa tempo para a gente digitar. Então vou colocar aqui, nesse caso, posso até aumentar o tamanho do vetor de tamanho 20 e compilar. Gerou aqui as 20 posições e gerou as sequências 7, 726, 422, 4, 912 e assim vai. Vou executar mais uma vez para ver se vai ser gerada uma outra sequência de números aleatórios. F11 já gerou uma outra sequência, 778, 558, 827. Os três primeiros já mudou. Por que é importante essa semente aleatória? Se eu comentar ela, ou seja, se eu desativar essa sequência, esse gerador de semente aleatória, gerou uma sequência aleatória aqui, 41, 467, 334, 500. Se eu executar de novo, gerou a mesma sequência, 41, 467, 334, 500. Vamos gerar uma terceira vez, vamos executar uma terceira vez, 41, 467, 334, 500. A sequência é aleatória, mas é gerada sempre a mesma sequência na mesma ordem. E é por isso que eu preciso ter uma semente aleatória para que a cada execução a sequência seja distinta. 935, 194, 339. Vamos rodar de novo. 968, 374, 141. Feito isso, no próximo vídeo a gente vai fazer outros exemplos, já pulando um pouco mais essa parte conceitual e para a gente avançar um pouco mais na nossa lógica e ver também um pouco mais de uso dos vetores.